Então, página Ciências, 16 e né, 17. Oi, João. É ciências, né? Ciências. Tá, peraí. Tá bom. Então, nós sabemos que existem 3 estados físicos para a água. Então, o estado físico é o modo como a água se apresenta. Quais são eles? Quem pode me responder? Gasoso, líquido e sólido. Isso, então gasoso, líquido e sólido. Quando a água se apresenta no estado sólido, é normalmente em quê? Como que ela se apresenta? Alguém pode me dar um exemplo? Geleiras. Geleiras, tá. Maria Eugênia vai dar outro exemplo ou eu ia falar isso também? Ah, você ia falar isso? Deu para ler o lábio. Então fala pra gente quando tá no estado líquido, Maria Eugênia. Oceano. Oceano, rio, lago, lençol freático que é embaixo da terra, tá? Tudo isso é líquido. E quando tá gasoso? Ar Como que natural. vapor da água, né? Quando a água ela esquenta, ela vira um vaporzinho, né? Então se a gente colocar lá uma panela com água no fogão e deixar lá no fogão esquecer, a água vai reduzindo de volume. Se você tá com a panela cheia, se você deixar muito, muito tempo, ela vai reduzindo de volume porque ela vai se transformando em vapor da água e ela vai indo para a atmosfera, tá? Então, por que a nossa unidade começou assim? Porque essa parte é muito Vai explicar o importante. ciclo da água. Isso, então essa parte é muito importante para a gente entender o ciclo da água, tá? Então, a água, com esses 3 estados, ela pode fazer o ciclo da água e ir se renovando, né? Então, tem a água em estado líquido primeiro, e o que acontece? Ela Vira gasoso. Isso, devido aos raios solares, ela vira vapor da água, né? E o que mais que acontece que vira vapor da água? Quem sabe me dizer a parte das plantas? Quem lembra? O que as plantas têm a ver com o ciclo da água? Eu Pode falar, João Pedro. acho que daí tipo, ela tem que sugar a água, né, pra ela viver, né? Sim, obviamente. E daí, nisso, ela solta um gás. isso. Ela transpira. É, É igual a gente, quando a gente corre, A gente soa. a gente soa, não é? Uhum. aham. E esse suor, normalmente a gente vai tomar um banho e se limpa, não é? A planta, quando soa, será que dá para ela tomar um banho? Não, Não. Então aí acontece a evaporação dessa transpiração da planta, que é o que a gente chama de evapotranspiração, tá? nossa, que coisa é É essa? um nome complicadinho. E aí, quando acontece essa evapotranspiração, esse vapor da água, junto com o vapor da água que saiu dos lagos, vão subir para a superfície. E aí, o que acontece? O que está escrito Vira aí vapor depois? também. Oi? Vira vapor também. Tudo vira vapor e aí ela sobe para a superfície. E o que está escrito aí na página 17, bem na segunda setinha aí para cima? Condensação, não é? Condensação. Então, é o processo em que o vapor da água vira líquido.
Então, é o processo que passa do vapor da água para o líquido, quando esfria. Então, quando esse vapor da água chega em temperaturas mais frias da superfície, esse vapor da água se condensa em pequenas partículas de água, que formam Partículas que caem no chão. formam as nuvens, né? Que são essas gotículas, tá? Então, as nuvens são pequenas gotículas de água. E aí, o que acontece? Por que chove? Por causa que essas nuvens ficam sobrecarregadas e precisam descarregar. Isso, então, quando tem muita gotícula de água nessas nuvens, elas precisam descarregar. E aí chove. Ou precipita, como a gente fala, né? E aí, quando chove, a água desce para o solo de novo, não é? Uhum. E qual que é a parte do gelo aí que tá escrito na apostila na página 16? Não sei. Quando as nuvens ficam Hoje? fogadas, as gotas de água caem em direção à superfície do solo na forma de chuva, neve ou granizo. Ou granizo, né? Então, tem esses 3 estados que a chuva pode cair. O gelo, as geleiras, eles representam o armazenamento de água, tá? Ao longo da história do mundo, do planeta, teve eras onde o planeta era muito frio e a maioria da água estava em estado sólido, e com o tempo isso foi derretendo, formando oceanos, lagos, tudo parte de uma história do planeta, tá? Mas está aí representado só para mostrar qual que é o lugar do estado sólido no nosso planeta hoje. As geleiras estão derretendo, vocês sabem, né? A gente já trabalhou sobre aquecimento global, sobre o efeito estufa. E com esse derretimento das geleiras, o que acontece? Vira água em estado líquido, tá? Vai para os rios, vai para os lagos. E aí, quando chove também, parte da água volta para os rios e outra parte vai para onde mesmo? Mar. Para o mar. Mas e aí nessa parte que está perto da 5 aí? Qual que é a explicação da infiltração? A água ali infiltra A água infiltra no solo. Isso, então o Gui começou a falar, depois o Davi falou também, né? Então, a água líquida infiltra-se no solo e parte dela forma os reservatórios subterrâneos, que são os lençóis freáticos, que a gente chama, tá? E aí começa... Isso também ajuda a deixar a terra fértil. Isso, ajuda a deixar a terra fértil. E ajuda as plantas a puxarem a água do solo, não é? Então, é tudo parte de um ciclo. A gente chama de ciclo porque vai e volta, né? Vocês estão vendo que forma parece um círculo aí na apostila? Um círculo meio tortinho, mas parece um círculo? Porque começa, parte de um princípio na água líquida e vai até voltar no estado original de novo, tá? Por isso que chama ciclo. Ciclo vem de círculo, tá? Vem da palavra círculo. Ok? Então, alguém ficou com alguma dúvida em relação a esse conteúdo? Não? E aí também, durante as páginas que a gente viu, tinha a influência do ciclo da água para o clima. Então, o ciclo da água determina regimes de chuva, determina a presença de vegetação. Em locais onde não chove muito, vai ter vegetação? Não. Difícil,
Vai ter vegetação só que é acostumada a ambientes sem água. Mas vai ter uma floresta amazônica em um ambiente sem água? Não, tá? Depois, a gente viu também a importância do ciclo da água para o abastecimento e para a agricultura. Então, como assim para o abastecimento e para a agricultura? A agricultura precisa de água, não é? Então, hoje em dia tem tecnologias para irrigação, mas sem chover não tem como irrigar nada. Não tem como pegar água de lugar nenhum para irrigar, né? Vocês concordam? Sim. Então, tem que pegar água de algum lugar para conseguir irrigar. Sem chuva, não dá para abastecer reservatório, não dá para fabricar as roupas que são necessárias. Porque vocês viram quantos litros de água gasta para fazer uma calça jeans? 15 mil, né? 10 mil litros de água durante o processo todo. Imagina. Vou fazer uma pergunta aqui. Bianca, quantas calças jeans você tem? Mais ou menos. Quantas calças jeans você tem? Eu acho que umas 3. Então, se tem 3 calça jeans, já foram 30 mil litros de água. Ô, Pro, Só para as roupas Eu da tenho. Eu tenho só uma, mas eu odeio ela. É uma bosta jeans, cara. É muito ruim. Então, tem gente que tem mais, tem gente que tem menos, tem gente que não gosta. Oi, João. Eu tenho eu 5. tenho 13. Então, olha o tanto de água. 13 calça jeans já dá 1.300 litros de água. Ah, mas eu preciso de 1.300 não, né? 1.300 mil litros, né? Mas eu preciso de calça jeans. Porque você usa nos seus eventos, né? Sim. Então, mas isso é uma questão de precisar. Mas tem gente que tem calça jeans porque gosta de comprar, gosta de consumir. Mas é nesse Eu momento. sou rica! É nesse momento que a gente precisa ter uma consciência, um consumo consciente. Eu sou rica, é bom, hein? Um consumo consciente para não gastar tanto dinheiro em algo que ainda vai prejudicar o meio ambiente, né? Então, se a gente prejudica o meio ambiente gastando água demais, a gente vai ser prejudicado logo. Se não formos prejudicados nesse momento, talvez nossos filhos ou nossos netos serão, se a gente não cuidar da água nesse momento, né? Hoje em dia, vocês fariam alguma coisa sem energia? Não. Não, faria sim. Não. Oi? Eu faria. Sim. Mas o que você faria, João? Estilingue. Sim, estilingue, o que mais? Montar cavalo. Montar cavalo, Ir pro tomar sítio. banho frio. Mas pensa comigo, quanta gente não tem um cavalo, um estilingue? Mas Dá pra Eu, Mas dá fazer eu ia sítio, fazer, só sei lá, cavalo. tentar dar um salto mortal na parede, igual meu irmão fez. então, mas Ou dar estrelinha e cair de cara no chão e quebrar a cara. Mas eu perguntei no sentido não de brincar, mas o que vocês fariam sem energia elétrica para tomar um banho, Comer comida. para ficar em casa à noite? À noite não ia ter energia. E Como é que aí? vai? É só dormir, uai. Ia ter que usar vela ou lanterna. Isso, então
Eu Mas se for prefiro fazer não tomar comida, que hoje em banho, dia... porque Oi? senão. Eu prefiro não tomar banho gelado, porque senão eu teria que ficar com gripe. Se eu ficasse com gripe, meu pai teria que comprar remédio. Se eu, com meu pai, comprasse remédio, ele ia ficar puto. E aí, Então eu não prefiro tomar banho. E aí vocês podem pensar assim, como é que as empresas que produzem remédio conseguiriam fazer remédio sem energia elétrica? Como é que as empresas que trabalham com máquinas hoje em dia, que fazem arroz, por exemplo, trabalhariam sem máquina, sem energia elétrica? Eu sei, pro. O pessoal da farmácia me tacava um remédio caseiro, Vic Vaporub, ficava fedendo a peixe morto com menta, mas funcionava. É isso aí. Então, mas a gente tem que pensar que outras pessoas já passaram por vários processos de aprendizagem e de aperfeiçoamento das máquinas que a gente tem hoje, não é? Por que jogar tudo no lixo? Por que que a gente voltaria lá atrás para começar de novo se a gente pode poupar energia agora, poupar água agora, né? Não tem necessidade de voltar lá atrás se a gente cuidar da nossa água nesse momento. Isso vai de consciência, pro. Vai de consciência, mas a gente tem que conversar sobre isso para adquirir consciência, não é? Se a gente nunca Não, descobre, se a gente sim. nunca descobrir isso, se a gente nunca souber que uma água gasta, que uma calça jeans gasta 10 mil litros de água, a gente não ia ter não ia pensar nisso sozinho, né? Então, É a mesma coisa da pessoa que toma banho demorado, escova o dente demorado. Você vê, o meu pai fica 40 minutos no banho. então, aí Ele gasta falava que tem que mais se lavar água do que direito. necessário. Eu e minha Gasta. mãe tem que lavar. Eu e minha mãe fica 10. Então, com 10 minutos já dá para tomar um bom banho, né? A não ser que você esteja muito, muito, muito sujo. Mas também, Eu fico muito, muito, muito sujo depois que eu volto da prova. aí você tem que tomar um banhão, né, João? Tem. Sai até cardo marrom. Aham. Tá, Por que boa! Por que que eu tava falando da importância de como vocês viveriam sem energia hoje? Porque a água está relacionada com a produção de energia elétrica. A gente viu, tanto em ciências quanto em geografia, que a água é uma importante fonte de energia para o Brasil, né? O Brasil sobrevive principalmente das usinas hidroelétricas, tá? Então, sem abastecimento de água, com a água abaixo do reservatório, não daria para conseguir fazer energia, né? Mas Olhem, isso as pessoas têm que pensarem também. sim, olhem aí a imagem da página 22. Tem a representação de uma hidrelétrica. Porque sabe por quê? Tem várias outras energias que podem gerar também energia elétrica. Tipo, se Sim, eles investissem um pouco mais na eólica, que é uma coisa, podemos dizer, mais ainda, melhor, eu acho que não poderia ter tantos riscos para a água hoje em dia. sim, já está se investindo mais em energia eólica e energia limpa, João. É João, não, Davi. Mas, Ô, Pro, eu vou sair aqui rapidinho, tá? se você quiser só sair do vídeo e sair do microfone, para não precisar voltar depois, Tá. Não, pode eu ser. só vou sair do vídeo e do microfone. Tá bom. Por exemplo, nessa imagem aí que tá. Desculpa, Davi, continuando. Mas a energia eólica só serve para algumas regiões do país, porque tem algumas que não venta tanto para fazer a energia. E aí, sem vento, não dá para produzir energia eólica, tá? Mas continuando, essa visão da hidroelétrica, vocês estão vendo o canal aí?
por onde passa a água do reservatório? Mal cuidado. Oi? Tô vendo, mas tá bem mal cuidado. É geralmente assim mesmo ou não? Geralmente é assim. Mas se o reservatório tiver com o nível abaixo do canal, vai passar alguma água aí? Não. Não. E aí é nesse momento que não produz energia elétrica. Ou muito seco também, né? Se tiver muito seco, não vai passar água pelo duto, não vai mover a turbina, não vai gerar a energia, tá? Por isso que tem uma influência do ciclo da água na produção de energia, tá? Depois vimos as mudanças climáticas e fizemos as atividades do mãos à obra. Vamos corrigir. Completamos a atividade do mãos à obra, eu não lembro. Sim, a gente fez um pouquinho em cada assunto. Então, Eu vou fazer atividades em casa, porque não dá pra mim escrever dentro do carro. não tem problema, Isa. Eu só vou comentar a correção dos 5, 6 e 7 e depois vou dar mais algumas atividades para vocês finalizarem, tá bom? Na 5, tava aí. Explique como o desmatamento da floresta amazônica pode impactar na produção agrícola nas regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil. Quem quer compartilhar com a gente a resposta? Pode ser, ô, Pro? Pode ser. Ninguém ergueu a mão, né? Pode prejudicar, porque pode acontecer que não chova em outros estados e sem chuva não dá para criar. Eu coloquei errado. Tudo bem. Então, a importância a floresta amazônica é lá na região norte, tá? É o estado que fica lá na pontinha do Brasil, né? Bem grande aquele estado. E tem a floresta amazônica, que é uma floresta muito importante. Então, Por causa que acontece a evapotranspiração. isso, como é uma floresta muito grande, ela lança muito vapor de água na atmosfera. E aí o que acontece? Os ventos transportam esse vapor de água para outras regiões. Então, com o desmatamento da floresta amazônica, pode diminuir as chuvas em outros estados, tá? Só colocar isso com a palavra de vocês, tá? Alguém fez mais ou menos assim e quer compartilhar? Voltei. Você quer compartilhar com a gente a sua resposta da 5, João? Não, mas eu quero voltar. Tudo bem, é que a gente está conversando sobre a 5. Mas vocês já Eu tava escreveram? falando que... Oi? Vocês já escreveram? Não, a gente só tá comentando e é para vocês colocarem aí na palavra de vocês. Mas que página que é? 29. E daí tem que fazer 27, 28 e 29, né? Não. A 27, a 28 e a 29 a gente já fez até a 4. Tá. Então, eu posso compartilhar? Pode. A 5, a gente começou agora, João. Entendi. Essas 5 vocês fizeram semana passada. 5, a 6 e a 7. A gente só tá comentando as respostas. Entendeu? Sim. Então, a 5 tá perguntando como que o desmatamento impacta na produção agrícola do Centro-Oeste, do Sudeste e do Sul do Brasil. Então, eu falei que a floresta lança muito vapor de água. Esse vapor de água é transportado até essas outras regiões pelos ventos. E aí, a diminuição da floresta amazônica
impacta na não produção desse vapor de água, e aí não chove nesses outros estados, nessas outras regiões, e acaba prejudicando a agricultura, porque perguntou da produção agrícola desses estados, ok? E prejudicando a agricultura, prejudica o abastecimento de alimentos, tá? Expliquem aí. Na 6 tinha um texto e estava pedindo para fazer o que se pede, né? Então, quem quer ler o primeiro parágrafo para mim? Pode ler, Maria Vitória, para mim? Então, lê. Só que acho que a construção vai atrapalhar um pouco, mas... A população da cidade de São Paulo e das cidades vizinhas é abastecida pelas águas de 4 represas que formam o chamado Complexo Cantareira. Essas represas são abastecidas pelas águas de nascentes e rios que vêm de diferentes locais. Grande parte da mata da região foi retirada dando espaço a pastagens ou ocupações humanas. Pode continuar para mim, quem? Vai, Gabriel Ferrari. 2014. Ô, Gui, depois eu deixo você ler o da 7, tá bom? Pode ir, Gabriel. Em 2014, A região passou por uma intensa crise hídrica, que deixou os reservatórios com volume muito baixo. Tendo essa parte da população sem abastecimento de água por alguns períodos. Essa crise foi provocada por combinação de fatores com um período de seca prolongada, temperaturas acima da média e falta de planejamento do poder público. tá? Então, com relação ao ciclo da água, o que afetou diretamente o volume dos reservatórios da região descritas no texto? Então, o que afetou? A falta de chuva, tá? Só colocar isso, a falta de chuvas. Quem não colocou isso, coloca. Eu coloquei um período de seca prolongada. Pode ser. Eu coloquei a falta de água. Também pode ser, tá? Depois, há iniciativas de... O aumento de temperatura. O aumento de temperatura não foi o fator determinante, Gui. Então, você coloca o aumento da temperatura e a falta de chuvas. Eu coloquei a seca prolongada na... Tá. Então, a B. Há iniciativas de institutos de pesquisa e empresas para a recuperação da mata em volta das represas e também das nascentes e dos rios que abastecem o reservatório. Explique como a recuperação da vegetação pode ajudar a evitar as crises hídricas. Então, a presença da vegetação, ela estabiliza o solo e evita que aconteça a erosão. Lembra que a gente já falou de erosão em ciências? E quando tem erosão ou assoreamento das enchentes, a água infiltra no solo e o rio fica mais seco. E aí, com o rio seco, dá para ter chuva? Dá para evaporar a água do rio? Não dá. Então, Eu coloquei assim, ó, com a mata de volta, evitaria que ficaria mais úmido para evapotranspiração. Isso mesmo. Ah, E ajudaria no ciclo da água. Tem que acrescentar mais alguma coisa? não, tá ótimo assim. Então, a presença da vegetação aumenta a umidade e eleva E as chances... ajuda no ciclo da água. Isso, e eleva as chances de acontecer a chuva, tá? Que vai ajudar os reservatórios. Então, com a vegetação... Oi, pode falar, Ju. Eu coloquei que a vegetação pode trazer chuva. Isso. É uma boa, essa aí tá certinha. Então, se todo mundo entendeu, alguém tem alguma dúvida sobre a 6? Não. Não? Então vamos para a 7. Lê pra gente, Gui. Pode ler tudo.
A energia elétrica que abastece uma cidade é produzida em uma hidroelétrica. Em um ano, ocorrem vários apagões, ou seja, interrupções de fornecimento de energia devido a um prolongado período de seca. Então, explique por que a falta de chuvas afetou a produção de energia elétrica. Então, é o que a gente falou antes de começar os exercícios, não é? Então, a hidrelétrica ela usa a água como fonte de energia. Sem a água, com uma seca, é impossível usar a água para produzir energia. Fica mais dificultoso o processo. Então, o volume da água que passa pelas turbinas diminui, deixando a produção de energia elétrica pouca, né? Diminui o nível de energia elétrica que é produzida, né? Vocês concordam com isso? Então, coloquem aí com as palavras de vocês. Para finalizar, eu quero que vocês façam... A 32 e 33. Não, não. 32 e 33 pode fazer também. Eu ia falar essas duas. 32, 33. E é para fazer a 154, 155, 156 e 157. Pra que agredir, o professor falou que a segunda-feira é mais tranquilo, só se for português for pouco. Português é pouco. Então fala pra nós de novo a página, Pro. 156. Deixa eu anotar aqui. 156, 157, 155 e 154. Falei o contrário. Então dá 154 a 150, Até a 157. até 157. Tá bom. E a 32 e 33. Que é só os adesivos. Daqui a pouco. E os adesivos estão na página 186. São os adesivos verdes. Pô, espera aí, explica a 7 de novo, não entendi muito bem. Com a falta de água em uma hidroelétrica, dá para fazer alguma coisa, Davi? Não. Então, por que a falta de chuva afeta a produção de energia? Porque diminui a água dos reservatórios, fazendo com que as turbinas não girem. E esse movimento é o que gera energia. Então, sem água, não dá para produzir energia elétrica, porque a água é a fonte de energia. Tá? Agora você entendeu? Davi? Você entendeu agora? Ah, eu tava com o microfone desligado. Eu falei assim, nossa, cadê esse menino? Pessoal, tá acabando nossa aula. Então, um beijo para vocês. E agora façam as atividades. Quem tiver dúvida pode me procurar, tá bom? Bye. Beijo, prof. Tchau! Tchau!